Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre o pano de cabeça, que é usado na Umbanda. Existem diferentes, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, diferentes formas de se cobrir a cabeça. Vamos falar um pouquinho, sobre o objetivo. Não vou aprofundar muito, porque em cada matriz tem um significado, Então, cada pai de santo determina ali o que para ele é importante dentro da casa, dentro do terreiro dele, dentro do barracão, no caso do candomblé também, Existem vertentes de Umbanda que nem usar o pano de cabeça usa, Então, assim, não vou me ater ao significado de cada um, mas o objetivo, principal e primordial, para que é, tá? Então, eu peço a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, para você não perder o conteúdo aqui do canal. Tem muita coisa boa no canal que você pode estudar sobre mediunidade, sobre pedras, plantas, E se você tem filho, tem uma playlist só para Umbanda para criança. Então tem muito material bom, tem pontos de Umbanda, não perde, tá? Não perde não. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, comente, compartilhe, deixe o seu joinha, tá? Ajude o canal a manter viva a chama do conhecimento. E nós também temos um grupo no WhatsApp, tá? Eu estou esperando, entrar mais gente nesse grupo para poder a gente começar a colocar alguma coisa lá também, tá? Esse grupo é só para vocês que são inscritos no canal, tá certo? Então, vamos lá, vamos ao estudo de hoje. O pano de cabeça em alguns lugares é chamado ojá, tosso, aqui na minha cidade é chamado coroa, tá? Para que ele é objetivo, É feito também a partir de um pano em determinados lugares, a partir de um pano, uma faixa de pano, de tamanho variável. Aqui na nossa cidade, pelo menos no terreiro onde eu tenho a minha mãe de santo, lá já é uma medida, E tem lá uma simbologia diferente para ser colocado na frente, na coroa, para mulheres e para homens de outra forma, tá? É diferente. Agora, aqui na Casa de Oração e Estudo do Rei das Matas, a gente usa um turbante, as mulheres, e o homem uma coroa simples, tá? É assim que aqui na Casa de Oração a gente trata, tá bom? Existem variados formatos, de pano de cabeça que podem ter significados diferentes. Então, assim, é por isso que eu disse que eu não vou me ater ao significado de cada formato, de cada forma de se cobrir, o ori, tá bom? Seu fundamento está baseado na proteção daquilo que é sagrado. Então, é para isso que ele é feito, tá? A proteção daquilo que é sagrado. O que é sagrado para o médium? O seu ori, tá bom? E tem mais algumas coisas aqui que vai estar explicando também, tá bom? Entendido como uma das partes mais importantes do corpo humano dentro do ritual de Umbanda, chamado coroa ou ori. Importante porque liga o material ao espiritual, Então, assim, aqui a gente fala ori, tá? Coroa, porque a gente cobre a coroa, o ori com a coroa, entendeu? Então, por isso que a gente chama de coroa. O pano de cabeça não se trata de um mero enfeite de traje feminino ou masculino. Pelo contrário, seu uso tem grande importância. Além de marcar, em algumas casas, marca a hierarquia, o tempo que a pessoa tem de iniciado, tá? Isso entre os médiuns. Ele serve também para proteger a coroa do médium contra as energias pesadas, Esta vestimenta também representa um sinal de respeito dentro de um determinado ritual, tá?
Então, se cobrir a cabeça é um sinal de respeito também. A coroa é o ponto de contato entre o mundo espiritual e o mundo físico, né? O Ori. É através do Ori, né, que o médium recebe energia astral para emanar os consulentes no terreiro. Além disso, o pano de cabeça é também considerado um filtro de pensamentos e projeções astrais mentais ruins, né, que podem, né, prejudicar o médium. E protege os médios dessas energias carregadas que podem chegar no terreiro durante os trabalhos, tá? Então, assim, é muito importante, né, na visão da vertente de Umbanda daqui da Casa de Oração e Estudos do Rei das Matas, a gente cobrir o Ori, tá? Por conta desse filtro, né? Por conta desse respeito, por conta de a gente estar guardando o sagrado, que é o nosso Ori. Mas, em algumas incorporações, alguns guias, né, mandam a gente tirar o pano de cabeça. Por exemplo, quando o médium está em desenvolvimento, né, no terreiro da minha mãe de santo, se tira o pano de cabeça, né, para desenvolver ali naquele momento, né, que faz rodar, né, que é o rodar. E aí se tira o pano de cabeça, tá? Aqui na Casa de Oração e Estudos do Rei das Matas, nós não temos o desenvolvimento. Aqui é uma casa de oração e estudos, né? Nós não temos o desenvolvimento mediúnico, né? Nós temos o estudo que nos auxilia no nosso desenvolvimento mediúnico. É diferente, né? Ele auxilia, o conhecimento muito ajuda no desenvolvimento mediúnico, tá? Mas nós não temos com os guias, com o girar que tem lá na minha mãe de santo, né? E outra coisa, a gente aqui na Casa de Oração e Estudos do Rei das Matas, em determinado momento, a guia-chefe, né, Cabocla Jurema Peixeira, na hora de incorporação, em alguns momentos, ela, quando está vindo, me faz tirar o pano de cabeça, né? Geralmente, quando é assim, ela vem numa energia, né, de um trabalho, de algo que ela precisa realizar, né, que é diferente dos outros dias, né, por algum motivo, em especial, tá? Não é sempre que isso acontece, mas a grande maioria das vezes ela faz isso, né, e trabalha sem o pano de cabeça, ela não coloca. Algumas vezes ela coloca, outras vezes não coloca, né? Depende da situação, né? Aí o guia que sabe o momento, como fazer e se vai fazer, tá? Então, assim, a gente sabe que em determinadas casas, em determinados barracões, né? Em determinadas vertentes de Umbanda, que é cruzada. Oh, meu Deus, olha aí, gente, olha o meu cachorro aí, participação especial dele. Nunca pode faltar, né? Então, voltando aqui ao nosso estudo, em algumas casas de Umbanda, né, quando é cruzado com Candomblé, né, Umbandomblé, ou algumas casas de Quimbanda, ou barracões de Candomblé, né, as abas, né, que são chamadas de orelhas, né, dos panos de cabeça, né, da vertente que eles usam, né, estão relacionadas ao orixá da filha de santo ou da filha de santo e a sua idade de santo, né? Se seu orixá for feminino, você deverá usar 2 abas, né? 2 orelhas, saindo da amarração. Já se seu orixá for masculino, deverá usar apenas uma aba, uma orelha, saindo da amarração, né? Deve-se ter discernimento ao usar o pano de cabeça, né? Porque o pano de cabeça não é um turbante, né? Ou um filá qualquer, né? Porque filá é o nome que se dá para o pano que usa o homem, né? O pano de cabeça não é um turbante, pois ele tem diversas voltas e de altura desmedida. Não é assim, de qualquer jeito que se faz. O pano de cabeça também não deve ser maior do que o dos médios que estão acima de sua hierarquia
idade de santo no terreiro, né? E aí na vertente de Umbanda que é dessa forma, tá, gente? Não aqui na minha mãe de santo, nem aqui na casa de oração Estudos do Rei das Matas. Médios mais novos na casa geralmente usam um pano de cabeça branco com amarração mais simples. Os mais velhos de santo já podem usá-los colorido e com amarrações mais, como é que eu posso dizer, mais específicas, tá? Aqui na casa de oração, o pano de cabeça que eu e a outra médium utiliza, ele é realmente diferente de outra pessoa que trabalha na casa. Nós duas somos as únicas que incorporamos, tá? E aí por orientação espiritual, ele veio assim, né? Então assim, por que os homens não usam no pano de cabeça, né? Apesar de poder encontrar em alguns terreiros de Umbanda, em alguns barracões de Candomblé, homens, né, que usam pano de cabeça, esse adereço é originalmente de utilização restrita para as mulheres, né? Mas, né, em tempos antigos, escravos usavam, né, os homens usavam em tempos antigos, né, o pano de cabeças. É simples para carregar peso. Este pano era símbolo de escravidão. Então, assim, os escravos colocavam um turbante na cabeça para carregar o peso, tá? De alguma coisa material que eles estariam ali carregando durante os trabalhos, né, na época da escravidão. Para os homens, geralmente usa-se o filar, né, ou barrete, que é o nome chamado, né? Um pequeno chapéu ou boina, sem abas, e que cumpre a mesma função do pano de cabeça feminino, mas somente quando atingem um grau mais elevado na casa, como no caso dos ogãs, pais pequenos e sacerdotes. Na casa da minha mãe de santo não é assim, todos os homens utilizam, e aqui na casa de oração e estudos do Rei das Matas também não é assim, todos os homens utilizam. Tá vendo? Então assim, depende da vertente de Umbanda, gente. Tá errado a vertente que o homem usa turbante? Não, não tá errado. É o fundamento daquela casa. Tá errado a vertente de Umbanda que o turbante não é assim, usado pelo tamanho, hierarquia, essas coisas? Não, não tá errado. É a vertente de Umbanda daquela casa. Assim como também não tá errado na minha mãe de santo, assim como também não tá errado aqui na casa de oração e estudos do Rei das Matas, tá, gente? Porque assim, em determinadas casas, né, somente quando atinge um grau mais elevado na casa, como, né, ser um sacerdote, um pai pequeno, um ogã, é que se usa determinado turbante ou determinado filar. E não está errado, está certo, tá? Então vocês não têm que entrar em crítica, lá é assim, aqui é assado, tá errado, porque não é assim. Depende da vertente do candomblé, depende da vertente de Umbanda, depende da vertente do Umbandomblé, depende da casa, depende do pai de santo, o fundamento que ele vai estar colocando na casa dele. E a gente tem que respeitar, todos têm que se respeitar um ao outro, né? Dentro da Umbanda, o respeito, né, é muito importante com as outras casas, com os outros terreiros, com os outros barracões também no candomblé, porque somos, né, de matriz africana, mas cada um que abre uma casa com um fundamento. Então, respeitemos o fundamento de cada casa, tá? Em cada casa também, em algumas casas, apenas em situações de exceção, o pano de cabeça pode ser utilizado por homens, como em obrigações internas, em que o mesmo está recebendo o caso assim de estar recebendo o bori, né? E aí também não vou explicar o que é o bori, né? Depende se a casa é cruzada no candomblé, se é de candomblé, depende, tá? Algumas casas autorizam também o uso por homens, na falta do filar ou do barrete, né? Em rituais específicos que realizam por ocasião de falecimento de médium ou outra coisinha afim, tá certo? Então tá aí, gente, esse é o significado, tá bom? De ter o pano de cabeça, por que cobrir o ori, tá? E por que algumas casas não cobrem o ori, né? Depende do fundamento daquela casa. A gente não vai saber
né? Aí é o pai de santo dessa casa que tem que explicar. Eu expliquei o porquê que a cabocla, chefe aqui da Casa de Oração e Estudos do Rei das Matas, em alguns momentos pede para tirar o pano de cabeça, né? Expliquei, né? Mas não é que é regra, toda casa tem que ser assim, tá certo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, tá? Comentem, compartilhem bastante, tá bom? E até o próximo vídeo, meu saravá fraterno a todos, que Pai Oxóssi nos abençoe. Axé!